Olá a todos. Eu queria poder desejar um bom domingo a todos, mas realmente é difícil considerando o que aconteceu ontem. Não tem como eu não fazer esse vídeo falando da morte de Silvio Santos, falecimento do maior empresário e comunicador que já viveu aqui no Brasil. Silvio Santos, eu não lembro se era o bisavô ou tataravô dele, mas ele teve um ascendente, que foi um grande rabino, foi um tzadik. Tzadik é um sábio, é alguém que é santo, que é separado. Era um grande estudioso da Torá. Então ele tem uma linhagem de pessoas sábias. Eu não sei, mas eu me arrisco a dizer que seria da tribo de Levi, porque é um rabino tradicional. Então, o Silvio Santos ele carregava nos genes já uma sabedoria diferenciada. Lógico que isso pula umas gerações, pelo que eu li das biografias dele, etc., em relação ao pai, o cara não tinha esse dom, mas o Silvio tinha. E assim, ele começou como praticamente um mascate, um comerciante, alguém que vendia coisas na rua, alguém que atravessava a balsa Rio-Niterói, entretendo as pessoas. Sabe aqueles caras que sentam no metrô e o cara tá vendendo bala, ele conta piada? O Silvio Santos era isso. Com uma diferença. Quando você entra no metrô, num ônibus, tem alguém vendendo bala, fala assim, pessoal, ô pessoal, ô pessoal. Você fica assim, ó. O Silvio Santos não. Os carros entravam na balsa e quando chegavam do outro lado, as pessoas não queriam ir embora das piadas, das músicas, do jeito que ele entretinha as pessoas. Eu me lembro da minha infância, eu ia para Santos, era o canal 2 ou o canal 3, a gente tinha os parentes lá, e assistia o Silvio Santos no domingo, e ele falava assim: compre o tênis Montreal, único contra micróbios, e etc, etc. E assim, ele falava do tênis como se fosse a maior coisa do mundo. Você ficava, nossa, eu preciso ter esse tênis Montreal. E ele falava dos micróbios e dos micro-organismos como se fosse a pior coisa do mundo. Ou seja, ele tinha um poder de persuasão, ele tinha um poder de te passar uma verdade muito grande. E você sempre via assim, ó, sorrindo. Na vida real ele podia estar em crise, podia estar mal, ele sempre passava esse sorriso. Isso libera o quê? Endorfina. Libera uma sensação de que está tudo bem, seu cérebro acredita. E passa para as outras pessoas um rapport inicial de confiança. Se alguém que você não conhece está sorrindo para você, é mais fácil você se relacionar com aquela pessoa do que se o cara tiver de cara fechada. O Silvio Santos ele tinha muitas qualidades. Ele era um grande orador, ele era um grande comunicador, ele era um grande empresário, era um grande homem, um homem que teve uma família grande, teve seus problemas também pela biografia dele, né? Tanto que teve mais de um casamento. E, enfim, mas eu não vou nem entrar nesses detalhes, porque a construção da carreira desse homem, a construção da comunicação, a construção de valor que ele gerou, você pega o canal de TV dele, é um dos poucos canais que não está pervertido. Tem gente que acha até meio bobo, um monte de criancinha brincando, não sei o que lá, sabe, Poliana, Tiquititas, mas, enfim, tenta passar uma coisa minimamente limpa, que no mundo de hoje, na TV aberta, não existe. A TV aberta hoje é. Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Existe uma cultura woke, existe uma programação para ser passada para vocês. E assim, o SBT, ele é a resistência em relação a isso. É um canal que ainda tinha uma curadoria. Tem muita coisa boba, no sentido assim, que não vai te agregar nada intelectual, muita coisa boa. Só que pelo menos não vai te perverter, pelo menos não vai te levar para um outro caminho. É aquela inocência dos anos 80, tem muita coisa que lembra isso, que as outras TVs abertas praticamente perderam. E basicamente o Silvio Santos, ele quando ele foi criar o canal, quando ele conseguiu a concessão, ele trabalhava na Globo, ele percebeu que ia puxar o tapete dele, e quando ele saiu, ele já saiu com o canal engatilhado. E ele foi o padrão de referência para a própria Globo, até para canais norte-americanos. Ele foi para os Estados Unidos, expandiu seus negócios. E assim, ele foi um cara visionário, ele trazia as coisas que faziam sucesso nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Ele comprava e remodelava para o Brasil. Só que com uma diferença. Determinado ponto de apelação, ele cortava. Coisas mais abusivas, na grande maioria das vezes ele cortava. Teve um período lá, nos anos 90, que na briga pela audiência varia tudo, que colocaram aquela manhã do Gugu e tudo mais, mas se você estuda a biografia dele, você sabe que foi a contragosto. Foi uma guerra e ele fez uma exceção.
mas é o padrão moral, o padrão de valores que o Silvio Santos tinha, a família dele era muito sério, era muito valorizado. Ele era um cara carismático, ele era um cara admirado por todos. Ele foi, inclusive, candidato à presidência da República. Impugnaram a chapa dele no Tribunal Superior Eleitoral, né? Não pôde ser presidente, foi impedido. Se ele fosse presidente no lugar do Collor, porque o Brasil estava num determinado caminho, digamos assim, de democratização. E o Collor começou com o confisco da poupança. Isso destruiu muitas vidas. Isso gerou uma onda de pessimismo muito grande. Talvez o Silvio Santos, bem orientado, não que ele fizesse a parte técnica, ele ia ser mais uma imagem de confiança, etc. Mas bem orientado com bons ministros, o Brasil pudesse ter tomado um rumo muito diferente. E hoje a gente estaria em outro lugar. Mas assim, eu posso falar de mim, eu me lembro de eu criancinha vendo ele apresentar esses programas, e me lembro agora, depois dos 40, ele bem velhinho, eu não assistia assim de colocar o programa inteiro, mas eu assistia zapeando algumas passagens, principalmente no período pós-Covid, eu acabava vendo alguns programas, ele já sem filtro, falando o que ele bem queria, se divertindo no palco. É assim, é uma pessoa que parece que é uma pessoa da sua família, parece que é um pai, parece que é um irmão que você perdeu. Hoje, até por conta dessa cultura woke, dessa dessensibilização que estão fazendo com as pessoas, já falei bastante isso aqui, dessa reprogramação que a TV aberta e a internet faz com as pessoas, muita gente não vai nem sentir, não vai, passou, não sei o que lá. Graças a Deus eu sou de uma outra geração, eu nasci no final dos anos 70, então eu estou aqui para sentir, vou sentir muita falta dele, marcou a minha vida, estou aqui para isso aqui, ó. Aplaudir Senhor Abravanel, um empresário, um comunicador, um pai de família, um criador de conteúdo. Quase tudo que existe na internet hoje foi ele que criou. Quase tudo de estrutura de comunicação e de oratória que existe na TV hoje foi ele que criou. Sorrir, a postura, você usar as mãos enquanto você fala. Você vê, por exemplo, eu costumo usar a técnica de oratória aqui nos meus vídeos, mas quando você vai falar uma coisa que você está triste, você fica, ó, isso é linguagem corporal, seu ombro baixa. Realmente eu fico triste, é lógico, ninguém é imortal, ele já tinha passado os 93 anos, e em um momento ele ia ter que ir. Mas não tem como você, que é uma pessoa normal, que tem sentimentos, e que conviveu com essa pessoa há tantos anos, não tem como você sentir um baque um dia, nesses primeiros momentos. Uma coisa é certa, o tempo passa para todo mundo debaixo do céu, isso é verdade. O tempo passa, o corpo se vai. Mas o legado de Silvio Santos, esse é indestrutível, é indestrutível. A gente tem Pelé e tem Silvio Santos. Difícil você pensar em Brasil sem ser essas duas figuras, e elas estão indo. E o que está ficando? Não vou nem falar, né? Como é que está a situação agora. Mas assim, eu lamento muito. Lógico, meu canal é um canal pequenininho, isso nunca vai chegar nele, mas meus pêsames a toda a família SBT, porque ele transformava o ambiente de trabalho dele numa família. Eu não estou aqui nesse vídeo para falar nem de inteligência emocional, nem de gestão empresarial, então não vou usar esse vídeo para fazer isso. Não vou passar nenhuma coisa de valor de verdade. Eu só quero lembrar desse homem de valor, agradecer por tudo que ele ensinou, pelo exemplo que ele deu para o Brasil de pessoa vencedora. Ele ajudou milhares de pessoas de forma não pública. Deu carro, deu casa, tanta coisa que vocês não têm ideia. O Teleton, sem citar outros, é um dos poucos programas que é auditado, que o dinheiro vai para onde tem que ir, é um dos poucos, tá? Que é auditado. Então, assim, o legado do Silvio Santos é um legado glorioso que nunca será apagado e sempre será lembrado na história do Brasil. Pouco me importa essa geração atual que não valoriza nada, mas existe muita gente ainda, pelo menos 2/3 da população brasileira, que jamais vai se esquecer de Silvio Santos, que sempre vai aplaudi-lo. Por sorte existe o YouTube, e eu acho que assim, quem faz a curadoria do SBT, eu sei que existe uma questão de direitos autorais, mas pelo menos programas antigos, dos anos 70 até os anos 90, deveriam deixar ficar no YouTube, ficar rodando. Isso vai imortalizar ele, entendeu? Eu acho que é muito importante. E para que as outras gerações conheçam, saibam do exemplo dele de homem, de gestor, de pai de família, de empresário. Eu ainda estou bem, assim, achei que eu não ia nem conseguir gravar esse vídeo, mas consegui, queria deixar toda a minha homenagem, todo o meu zelo pela sua pessoa, senhora Bravanel.
que onde quer que você esteja, você será lembrado, respeitado e honrado por todos nós. E para a família, é um peso grande levar todo aquele carisma, né? Mas assim, ele foi um cara que treinou as filhas, ele treinou pessoas de caráter como o Celso Portiolli, grandes pessoas para levarem o legado dele. Isso vai ser dividido, eu acredito que vai dar certo. Mas eu acho muito importante, em algum momento da grade do SBT, passe 1 hora com ele, 1 hora por semana com ele. Poderia começar ele bem novinho e ir passando ao longo do tempo para as pessoas mais jovens, às vezes está zapeando. Opa, esse que é o Silvio Santos, vê a luz que ele passou para todos nós ao longo de todos esses anos. Diluída, sei lá. Eu sei que tem publicidade, tudo mais, mas uma vez por semana, 1 horinha, uma vez por semana, passar um programa Silvio Santos. Aqueles que eu assistia do Tênis Montreal, que ele rodava, era uma rodinha bem precária ainda, lá com isso dos anos 80. Seria uma coisa muito boa. Eu vou terminar de uma forma diferente. Eu vou terminar, não vou terminar com um silêncio. Eu vou terminar com uma salva de palmas.